O atacante é um jogador que vive de gols, esse é um fato que tem no futebol. Por isso, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre como ser um bom atacante no futebol. Quero te passar algumas dicas de posicionamento, características que eu espero que vá te ajudar a fazer mais gols no futebol e melhorar a forma como você joga. Esse vídeo faz parte de uma série de vídeos que a gente tem feito aqui para o nosso canal sobre as posições, falando sobre quais seriam as principais características para jogar naquela posição e principalmente do olhar de posicionamento em campo. Como você deve se posicionar em campo para conseguir se destacar durante uma partida. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre como ser um bom atacante, a gente vai falar sobre como ser um bom ponta, um centroavante, um falso 9 e todas as posições que um atacante pode ocupar dentro de campo. A ideia desse vídeo aqui é a gente falar sobre posicionamento em campo, para ajudar você, jogador, a melhorar o seu posicionamento. Mas não só sobre posicionamento, a gente também vai falar muito sobre as características daquilo que eu acredito que ajudam um atacante a conseguir se destacar dentro de campo. Principalmente observando os melhores atacantes do mundo, da atualidade, também de tempos passados, o que eles tinham, que faziam que eles conseguiam se destacar dentro de campo. Se você já assistiu algum outro vídeo dessa série, você sabe que a gente usa esses cones aqui para sinalizar os marcadores, aonde a gente tenta simular algumas situações que acontecem durante o jogo, para te ajudar principalmente no seu posicionamento dentro de campo. E o primeiro conceito que a gente vai passar aqui é sobre a agressividade. O atacante e o zagueiro, no vídeo do zagueiro a gente também vai falar sobre esse conceito, eles precisam ser agressivos. Só que a gente tem que tomar cuidado com essa palavra para ela não demonstrar algo que ela realmente não é. Ser agressivo não é ser desleal. Ser agressivo não quer dizer cometer falta. Ser agressivo não quer dizer machucar o seu adversário. A gente vai simular aqui algumas jogadas para que você entenda esse conceito de ser agressivo. Ser agressivo é você conseguir se impor no seu adversário, você não deixar que ele se oponha a você. Se eu estou sofrendo uma marcação aqui, meu adversário tá me puxando, tá me pegando, eu não posso deixar que ele me marque. Eu, como atacante, não posso deixar ser marcado. E é aí que entra esse conceito de agressividade. Você tem que ser agressivo para não permitir que o seu adversário te marque com facilidade. Ser agressivo é você escapar da sua marcação. Se o seu adversário ele estiver te segurando, você tem que tirar a mão dele. Esse é o conceito de ser agressivo. Se a gente pudesse simplificar esse conceito, seria você mostrar para o seu adversário que você quer mais a bola do que ele. Só que tudo isso tem que ser de uma forma leal. A gente não está falando aqui de agressividade do ponto de vista desleal. E principalmente, para você ser agressivo, você precisa ter maturidade emocional. Você não pode se perder dentro de campo. A gente vê muitos jogadores que às vezes perdem a cabeça dentro de campo. E isso pode acontecer. Porém, a gente não vai falar sobre esse assunto aqui, mas o que eu quero que você entenda é que você precisa ter maturidade emocional para ser agressivo, para receber a falta, mas para saber retribuir. E retribuir principalmente com a bola. Por vezes, o atacante ele vai encontrar adversários, zagueiros que são desleal, que vai dar na sua canela, que vai procurar a falta, que vai tentar te machucar. O que eu acredito que você tenha que fazer é tomar cuidado para não se machucar, para não sofrer uma entrada desleal, porque ninguém joga futebol para se machucar, então você precisa aprender a se proteger, isso é óbvio, é claro, você não tem que tomar cuidado para não se machucar dentro de campo, porém você precisa aprender a retribuir isso de uma forma com a bola. E também nesse contato físico você tem que conseguir se sobressair do seu adversário. E aí entra também o ponto de vista do condicionamento físico. Você ter um condicionamento físico para que você consiga lutar pela bola com um zagueiro que às vezes é mais forte que você. Só que aí tem um porém. O condicionamento físico ele é importante, porém ele não é o único. Existem muitos bons jogadores, um exemplo que eu posso te dar aqui é o Romário, que não era um jogador muito alto, não era um jogador tão forte assim, embora ele tinha um bom condicionamento físico, mas que ele ganhava de zagueiros muito mais fortes, muito mais rápidos do que ele com a inteligência. E é esse o conceito que eu quero passar aqui para você. Você precisa ser agressivo, mas você também precisa ser inteligente para conseguir sair da sua marcação ou para conseguir sair na frente dela no momento exato. Você precisa ter o condicionamento físico, mas você também precisa ter a inteligência para conseguir se sobrepor ao seu adversário. No final das contas, a agressividade que você tem que ter em campo, ela está diretamente relacionada a você conseguir se sobrepor do seu adversário. Você entendeu o primeiro conceito que a gente passou aqui de agressividade é muito importante para a gente dar continuidade aqui no nosso vídeo, porque o que a gente vai falar agora é sobre se desmarcar e está diretamente relacionado a essa agressividade que você tem que ter dentro de campo. Porque se você é um jogador, vamos imaginar que eu sou um centroavante, a gente tem aqui os nossos dois zagueiros, os dois cones estão simbolizando o nosso zagueiro, eu sou um centroavante. Se eu ficar aqui no meio parado,
ou principalmente o zagueiro vai sempre marcar próximo de mim. Quanto mais perto do gol, mais próximo vai ser essa marcação, mais difícil vai ser você recuperar a bola. Se eu ficar aqui parado, eu não vou receber essa bola. Eu não vou ter muitas oportunidades dentro de campo, eu não vou conseguir fazer muitos gols. Um atacante, ele é um cara que vive de gols. Existe até uma coisa que é engraçada no futebol, que é quanto mais à frente você joga, mais permissão, a gente coloca entre aspas, para errar você tem. E quanto mais atrás, menos permissão você tem. Imagina uma situação aqui comigo. Eu tenho um atacante que ele teve 4 chances para fazer o gol. Só ele goleiro. Ele errou 3. E no último minuto ele fez o gol e o time ganhou de 1-0. Ele é considerado um herói, não é mesmo? Agora vamos imaginar o contrário. O goleiro. O goleiro, ele defendeu 5 bolas. Aquela defesa que era praticamente impossível. Aí no último lance ele toma um gol que ele poderia ter defendido, ou ainda que fosse uma bola difícil, ele toma um gol. Ele acaba saindo como o vilão da partida. Isso é uma coisa que existe no futebol. E o que eu quero que você entenda com esse tipo de situação? Que o atacante, ele não pode ser um cara que, porque ele errou uma jogada dentro de campo, que ele perde a cabeça. Ele acha que tipo, eu errei, eu sou ruim. Ele precisa estar focado no jogo para que mesmo que ele erre um gol debaixo da trave, ele consiga se manter no jogo para buscar uma outra ocasião para finalizar. Porque ele precisa entender que mesmo que ele erre 1, 2, 3 bolas, meio que ele tem essa permissão para errar. É claro que se você é um jogador que erra muito de campo, a gente está falando que você pode errar dentro de campo. O que eu quero te dizer é que se você errar, você ainda tem que continuar no jogo, porque se você pegar uma bola e fizer o gol, você ainda pode sair como o herói da partida. É importante que você, como atacante, tenha essa frieza emocional para conseguir ficar no jogo, mesmo que você não esteja jogando bem. Porque se você tiver uma oportunidade, o atacante às vezes é o jogador que joga por uma oportunidade. Você pode mudar a situação da partida. Agora voltando aqui para a questão de desmarcação. Para você que é um atacante, você precisa ter essa agressividade para conseguir se desmarcar. A gente ensinou no vídeo sobre meia e por isso que é interessante você assistir todos os vídeos. Você não precisa assistir só o vídeo da sua posição, porque mesmo quando a gente, por exemplo, a gente estava falando sobre meia, mas eu passei uma dica muito interessante para você conseguir se desmarcar do seu adversário, que é você fingir que você vai para um lado e você vai para o outro. Então você como atacante, qualquer posição que queira se desmarcar do seu adversário, você não pode ficar parado, você não pode ficar passivo, você tem que ser agressivo, você tem que agredir o seu adversário. Óbvio que do ponto de vista do futebol, né? Pra você agredir ele, pra você dar uma cotovelada, chutar a canela dele. O que acontece é que eu não posso ficar parado. Se eu quero receber essa bola, e a dica que eu passei lá no vídeo ela é muito interessante, porque se eu quero receber essa bola aqui, o que eu faço? Eu corro pro lado contrário, porque o meu marcador, ele vai me acompanhar. Então se eu quero receber uma bola aqui na entrada da área, eu afundo e volto. Você não precisa ir muito longe. Se você fizer uma finta de corpo aqui e voltar, você já vai conseguir receber essa bola em profundidade. A mesma coisa vale para qualquer lado. Se eu quero receber essa bola aqui, eu corro para o lado contrário. Então eu finjo que saio aqui, peço a bola e já corro em velocidade para receber aqui. É muito importante que o atacante consiga fazer esse tipo de jogada para se desmarcar. E um outro ponto muito importante nessa questão de desmarcação é você entender os espaços que tem entre a marcação do time adversário, as linhas defensivas. Por exemplo, se eu sou um centroavante, eu preciso saber jogar entre os dois zagueiros. Se eu sou um atacante, eu preciso aprender a jogar entre os dois zagueiros, eu preciso encontrar os espaços, né? Hoje o centroavante moderno, ele não é só aquele jogador que joga enfiado ali para lutar entre os dois zagueiros. Eu posso muito bem, sendo um atacante, vir aqui receber mais na frente. Então eu saio para receber entre o espaço que fica, o quadrado que a gente fala, quadrado defensivo, que é entre o espaço dos dois zagueiros e os dois volantes. Eu procuro utilizar esse espaço porque eu posso sair aqui, dominar uma bola e armar o time. Hoje a gente vê jogadores como Lewandowski que fazem muito bem, que tem essa saída da área com muita qualidade e consegue encontrar passes de qualidade saindo da área. Então, por isso, você como atacante também precisa entender e saber jogar fora da área. O outro espaço que o atacante também precisa saber usar é o espaço entre o zagueiro e o lateral, principalmente se você for jogar contra um lateral que gosta muito de atacar, que é ofensivo, porque ele vai subir e vai abrir esse espaço. Por mais que eu seja um atacante que joga centralizado,
Se eu encontro esse espaço aqui e o meu time não tem um ponta, ou mesmo que tenha, eu posso usar esse espaço. Você, como atacante, precisa procurar esses espaços dentro de campo para poder receber a bola. A marcação para o atacante, ela vai ser sempre muito cerrada, por isso você tem que aproveitar os espaços dentro de campo. A gente está falando aqui do lateral. Se o lateral subiu, abriu esse espaço, olha o espaço que a gente tem aqui. Se eu recebo uma bola, eu estou praticamente de frente para o gol. Você, como atacante, precisa aprender a usar esses espaços dentro de campo. Um ponto muito importante para você, que é atacante, é também saber jogar sem a bola. Saber entender seu posicionamento quando seu time está sem a bola, em dois pontos muito importantes. O primeiro é a recomposição. O atacante, ele não é aquele jogador que tem que marcar, que tem que roubar a bola, mas principalmente no futebol moderno, ele precisa aprender a recompor taticamente para tirar os espaços do time adversário, impedir que o time adversário consiga progredir em campo, principalmente com facilidade. Não é aquele jogador que vai correr atrás da bola, que vai lutar para desmarcar, mas se você é atacante, a gente vai imaginar aqui que o zagueiro recebeu a bola e normalmente os jogadores de defesa não têm um bom controle de bola, um bom domínio. Por isso, você como atacante precisa saber aproveitar esse tipo de oportunidade. Se o zagueiro aqui dominou a bola, não dominou muito bem, essa bola espirrou, é uma grande oportunidade para você que é atacante roubar essa bola aqui e sair livre para fazer o gol. Você sai aqui, praticamente sai só você e o goleiro. Por isso, você que é atacante, hoje o atacante tem ficado cada vez mais comum, aquele atacante que fica parado no ataque, que não recompõe defensivamente. Quando seu time estiver sem a bola, você precisa aprender a se posicionar. E aí, cada treinador vai ter uma tática, vai ter um posicionamento para você dentro de campo. O centroavante tem o seu posicionamento, os pontas têm o seu posicionamento, normalmente vão cobrir ali o lateral. O centroavante pode vir aqui no zagueiro, pode marcar também, recompor ali junto com o volante para fazer uma sombra. Cada posição do ataque vai ter a sua recomposição defensiva. O importante é que você entenda qual é a sua e esteja ligado, porque se você rouba uma bola numa saída de jogo, você tem a chance de fazer o gol ou de dar um passe para gol. Você com certeza tem uma boa possibilidade de criar perigo para o time adversário. Se você é um atacante, existe uma característica que sobressai sobre todas as outras. Se você quer ser um bom atacante, não tem como fugir dela, não tem como a gente inventar a história, falar de outras coisas. O mais importante para um atacante é fazer gol. Simples assim. Existem dois pontos muito importantes que eu acredito, que eu vejo nos maiores artilheiros, maiores goleadores da história. O primeiro é o posicionamento. A gente passou aqui algumas dicas de posicionamento para você se posicionar sendo o atacante. E é muito importante, se você é um atacante, você saber se posicionar dentro de campo. Um exemplo maravilhoso que eu posso te dar é do Romário. Ele era, não é à toa que ele é chamado do rei da pequena área, porque ele sabia se posicionar muito bem. Em pouquíssimo espaço ele conseguia sobressair do seu adversário e fazer o gol. Se você quer ser um bom atacante, você precisa aprender a se posicionar dentro de campo. Como eu já falei anteriormente no vídeo, procurar os espaços e ter agressividade para conseguir, às vezes em poucos metros, conseguir ali se sobressair do seu adversário e finalizar o gol. Que aí a gente entra no outro ponto muito importante para você fazer o gol, você ser um bom finalizador. Não tem conversa, você quer ser um bom atacante, você precisa fazer muitos gols. Se você quer fazer muitos gols, você precisa ser um bom finalizador. E aqui não é só ser um bom saber chutar no gol, você precisa saber finalizar e finalizar de várias formas diferentes. Ter um bom cabeceio, finalizar de primeira, finalizar uma bola que está no alto, finalizar próximo do goleiro, chapando, finalizar uma bola mais longa, uma bola mais de longe. Se você quer ser um bom atacante, você precisa ser um bom finalizador. Treine, 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 treine até você dominar todas as técnicas que existem para você finalizar gol. Essa é uma arma muito importante que você precisa desenvolver se você quer ser um bom atacante. Agora também existe uma coisa muito importante que você deve fazer, que é deixar a sua opinião. O que você achou desse vídeo? Deixa aqui nos comentários a sua opinião. Se você tiver algum vídeo que você gostaria que a gente fizesse também, coloca aqui nos comentários que a gente está sempre lendo, isso é muito importante. É importante que você interaja com esse vídeo, porque o YouTube entende que se você interage com o vídeo, ele passa a recomendar esse vídeo para mais pessoas, assim a gente consegue produzir mais vídeos aqui para o nosso canal. Eu também gostaria de falar do nosso programa de treinamento. Se você quer melhorar a forma como você joga futebol, eu quero te apresentar o nosso programa de treinamento, o Método do Drible, que vai te ajudar a se tornar o melhor jogador do seu time e melhorar a forma como você joga futebol. Link aqui na descrição e no primeiro comentário fixado, beleza? Dá uma olhada lá que eu tenho certeza que você vai gostar. Esse era o vídeo que eu tinha a passar para vocês, espero que vocês tenham gostado e te espero no próximo vídeo. Valeu, até mais!